Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, quando comemorei o meu infarto, porque eu queria morrer. Você já se sentiu no fundo do poço, sem motivação para nada, sem motivação para viver, pedindo a Deus que a sua morte chegue o mais rápido possível e pensando que a sua vida acabou? Ao longo da minha jornada, percebi que a maturidade vem com a dor e o sofrimento. E apesar disso, optamos por seguir em frente. A minha vida é baseada em princípios divinos, mas é peculiar, é atípica. Erros, equívocos não me definem, mas contribuíram para que eu me tornasse o que eu sou. Meu nome, Cristiane Luque Macieira. Tenho 55 anos e moro em Fortaleza. E vou contar aqui um pouco da minha história. E posso dizer que a única coisa que me dá forças para viver é a minha fé. Conheci Regis e com ele me casei no ano de 1993, quando eu tinha 22 anos. Regis me deu meus maiores presentes, meus filhos Ana Carolina e Pedro Regis. O nosso casamento durou 10 anos e nesse tempo, depois desses 10 anos, resolvemos nos separar. Depois eu conheci outra pessoa, o Cláudio, e me casei novamente. Não tive filhos deste meu casamento com Cláudio. Já Regis casou-se com outra mulher e teve mais uma menina, a Beatriz. E assim o tempo foi passando, cada um seguindo sua vida, uma nova vida, e as crianças foram crescendo. Em agosto de 2009, aos 12 anos, minha filha Ana começou a ter uma febre vespertina, que tinha início por volta das 18 horas. E era uma febre alta. Ela tinha colocado o aparelho nos dentes, então eu pensava que pudesse ser um quadro inflamatório provocado por esse aparelho que ela estava usando na boca. Mas, examinada mais a fundo, a princípio os médicos começaram a acreditar se tratar de mononucleose, uma doença que afeta a região da garganta, causando febre e inflamação nas amígdalas, e portanto não teria nada a ver com aquele aparelho que ela estava usando nos dentes. Então começamos a perceber a presença de células atípicas. E depois de um mês veio o diagnóstico. Nem era problema de garganta, amígdala, nem era o problema do aparelho que ela usava na boca. O diagnóstico foi uma verdadeira bomba. Minha filha estava com leucemia. Sim, Ana estava com leucemia. Meu mundo desabou. Meu mundo caiu. Eu não conseguia acreditar. Até então, eram completamente saudáveis os meus filhos. Como, de repente, um diagnóstico dessa proporção, leucemia? Ana praticava natação. Ana fazia balé. Olha, se alimentava bem. Tanto ela quanto Pedro mantinham rotinas bastante ativas. Pedro jogava futebol, basquete, tênis. Ao longo de 2 anos de tratamento, Ana fez químio, radioterapia, e a vida foi seguindo diante deste drama. Ana fez 15 anos,
16, 17. Até então, se cuidando, se tratando, porém sem os sinais da doença. Um câncer é considerado curado quando não há recidiva por ao menos 2 anos. Então, estávamos otimistas. Ela fez 15 anos, 16 anos, 17 e sem sinais da doença. Ela estaria então curada. Durante todo esse tempo, Ana foi criada com muito cuidado. Continuou tocando a vida normalmente e estudando. O seu sonho era se formar em medicina. Quando ela foi aprovada em medicina, eu pensei: meu Deus, era o sonho dela. Um sonho que agora se concretizava, pelo menos ela foi aprovada. Então, falei com a minha chefe, peguei uma licença e matriculamos Ana em São Paulo. Eu era tão zelosa que escolhi um apartamento em frente à faculdade. Assim, ela nem precisaria pegar transporte. Passei 2 meses em São Paulo arrumando o apartamento dela. Então, fiquei sabendo que Pedro, meu filho, havia rompido o ligamento do joelho durante uma partida de futebol e voltei para Fortaleza. Pedro precisou passar por uma cirurgia, mas nada grave. O tempo passou e tudo estava bem. Certo dia, ele, Pedro, foi assaltado saindo da escola. Precisou correr. E a dor, aquela dor, ficou insuportável. Sabe, aquela dor provocada pelo ligamento do joelho, que até então não era quase nada, mas nessa dele sair correndo do bandido, a dor ficou insuportável. Então fizemos um exame de ressonância magnética que apontou um osteosarcoma. Osteosarcoma, no português claro, um tumor maligno no osso. Na época, Pedro estava com 16 anos. Eu olhei para o médico e perguntei: doutor, o senhor tem certeza? O senhor tem certeza, doutor? E o médico assentiu assim, com a cabeça, sabe, movimentando a cabeça, dizendo que sim. Eu disse: olha, doutor, eu sei que o senhor é ótimo, mas olha de novo. Um raio não pode cair 2 vezes no mesmo lugar, doutor. Um filho meu já teve câncer, no caso, a minha filha, mas agora 2. Nessa hora, Cláudio, meu marido, que estava ali comigo do lado, já estava com lágrimas nos olhos. E então o médico respondeu: infelizmente, certeza absoluta. Eu rasgo o meu diploma se isso aqui, olha, não for câncer. Uma biópsia comprovou o diagnóstico e fomos para São Paulo para fazer o tratamento, onde a minha filha fazia faculdade de medicina. Mas o impressionante ainda estava por acontecer. Regis começou a sentir, o meu ex-marido, pai de Pedro, começou a sentir uma dor muito forte no fêmur. Fez uma série de exames, entre eles um hemograma que veio alterado, e descobriu que também era portador de leucemia. Meu Deus, agora o próprio pai dos meus filhos também. Começamos a achar aquilo muito estranho, muito absurdo. Pai, filho e filha, todos com a mesma doença, e em um curto período de tempo. Como será possível isso? Como era possível uma coisa dessas? Fomos investigar e um exame genético apontou a resposta. Regis tinha uma síndrome hereditária rara que causa predisposição a vários tipos de câncer. É a Li-Fraumeni. Sim, a síndrome hereditária rara Li-Fraumeni, que é pouco conhecida. Em meio ao tratamento, Pedro teve de tirar 9 centímetros do osso da perna esquerda.
e colocou uma prótese de titânio, mas ficou com atrofia muito grande e nunca mais teve estabilidade no joelho. Depois da cirurgia, ainda fez 4 meses de quimioterapia. Após o final do tratamento, em janeiro de 2017, Pedro voltou ao colégio. Depois, prestou vestibular e foi cursar engenharia. Assim como a irmã, ele também queria medicina, mas optou por um curso mais curto, porque sabia que a sua vida seria breve. 8 meses depois, Pedro descobriu um novo câncer, um nódulo no pulmão, e o tumor foi retirado sem maiores problemas. Nessa mesma época, a irmã Beatriz, filha do outro casamento de Regis, descobriu também leucemia. Também era portadora de leucemia. Porém, ela, Beatriz, morreu em pouco tempo, aos 10 anos de vida. Ela chegou a passar por um transplante de medula que teve a mãe como doadora, mas, infelizmente, a doença venceu. Àquela altura, a família estava devastada. E então, Pedro descobriu o terceiro câncer. Meu filho Pedro descobriu um terceiro câncer e dessa vez mais agressivo, no tórax. Eu fiquei desesperada, eu chorava tanto. Ele pegava na minha mão e dizia: calma, mamãe, calma. Eu não vou morrer agora ainda, calma, ainda vou te dar muito trabalho. Não chora, mamãe, não chora, vai dar tudo certo, calma. Pedro foi desenganado pelos médicos. Eles diziam que não adiantava tratar, que o câncer voltaria. Mas eu sempre acreditei em milagre. E em uma tentativa de salvá-lo, fomos novamente a São Paulo. Em 6 meses de quimioterapia, o tumor sumiu. Mas meu filho veio a morrer dali a pouco mais de um ano, em novembro de 2020, aos 23 anos. A causa foi glioblastoma, o tipo mais comum de câncer cerebral, glioblastoma. Durante todo o tratamento, Pedro nunca reclamou, assim como Ana. Nunca ficou de mal com a vida. Nunca criticou a vida que levava. Aliás, ao contrário, ele dizia que a felicidade era apenas um ponto de vista. Mesmo com câncer, acreditava que podia ser feliz. Acreditava. No final da vida, aos 23 anos, acabou perdendo os movimentos do corpo e, naturalmente, foi-se também a vontade de viver. Em determinado momento, meu filho Pedro, falou: mãe, estou me tornando um prisioneiro do meu próprio corpo. Se eu não tiver mais minhas habilidades motoras e neurológicas, eu não quero mais viver, mãe. Por favor, não prolongue mais a minha vida. Por favor, mamãe, por favor. E assim, Pedro partiu. Em 2 anos, eu perdi toda a minha família. Em fevereiro de 2021, meu marido Cláudio contraiu Covid. Passou dias e noites na UTI. E acreditem, veio a morrer em 1 mês. 5 meses depois, Ana, que até então nós pensávamos que o câncer tinha sido vencido, ela descobre um novo câncer, um glioblastoma, o mesmo tipo de tumor que levou a vida do seu irmão, o Pedro. E então começou novamente a nossa batalha. Eu dizia: Deus, eu só tenho a Ana. Você já me levou tudo, Deus. Meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho. Você não vai me deixar a Ana? Deus, você não vai me deixar pelo menos a Ana? E Ana dizia: calma, mãezinha, calma. Vamos lutar, mãe, vamos lutar.
Sou obrigada a reconhecer que ela era muito mais forte do que eu. Ana morreu em novembro de 2022, aos 25 anos. 1 ano e 3 meses depois de se formar em medicina. Pouco antes, perdeu os movimentos do corpo e depois entrou em coma. No final da vida, usava a cadeira de rodas, precisava de cuidados em tempo integral. Um dia ela me disse: "Mãe, depois de você perder seus pais, seu filho, depois de tudo que você já passou, você ainda tem que me dar banho, tem que cuidar de mim, como se eu fosse um bebê. Você não merece, mãe, você não merece." Eu respondi: "Filha, essa é a maior honra que você pode me dar. Sim, te tratar com todo amor, com todo carinho." E em seguida, dias depois, Ana morreu. Depois da morte de Ana, Regis já sabia o que o aguardava. Ele disse: Agora será a minha vez. A doença vai vir em mim." E realmente veio. Ele, que já havia lutado a vida inteira contra o câncer, descobriu um mieloma múltiplo, tipo de tumor resistente e agressivo que se desenvolve na medula óssea. Iniciou o tratamento, mas morreu em pouco mais de 1 ano, no Dia dos Pais de 2023. Os meninos lá do céu vieram buscar o pai. Depois de tudo o que aconteceu, eu sofri um infarto. Senti uma dor muito grande no peito e pensei que pudesse ser angústia, tristeza, mas resolvi ir ao pronto-socorro e lá me informaram que eu estava infartando. Então, eu comemorei. É incrível o que eu estou dizendo, mas foi isso que eu pensei, que eu falei, eu comemorei. Sim, quando me disseram que eu estava infartando, que eu estava sofrendo um infarte, eu comemorei e pensei comigo: eu vou morrer, eu vou morrer, vou me encontrar com os meus filhos no céu. Que bom, eu vou morrer e me encontrar com os meus filhos no céu. E então o médico disse: você não vai agora. Seu coração é forte e já está se recuperando. Percebi que Deus não me queria naquela hora. Eu ainda tinha uma missão. Não sabia qual, mas pensei comigo: eu ainda tenho uma missão. Mas eu pedia a Deus, eu pedia que eu morresse também. Eu pedia a Ele para morrer também. Mas, já que eu não morri, pensei comigo: eu tenho uma missão. E certo dia, entrei nas minhas redes e me deparei com milhares de pessoas pedindo para me seguir. Até então, meu perfil era reservado para amigos, amigas. Sempre fui muito discreta, nunca gostei de aparecer. Naquele dia, tornei minha conta pública e então recebi inúmeras mensagens de solidariedade. E aos poucos, eu fui me fortalecendo. Em dado momento, fui convidada a dar meu testemunho em uma igreja. E descobri uma força sobrenatural e com ela a minha missão. Hoje, muitas pessoas chegam até a mim e dizem: Cris, eu ia cometer suicídio, mas conheci seu perfil e desisti. Cris isso, Cris aquilo, eu estava acabada, eu estava destruída, mas ao conversar com você, ao seguir você, eu descobri forças para viver. E então, esse é o meu propósito: transformar minha dor em amor ao próximo. Se já tive raiva de Deus, sou sincera, sim, eu tive raiva de Deus, com certeza. Senti raiva sim de Deus quando o médico da Ana, quando o médico da minha filha me ligou e disse: venha agora, sua filha está em coma, ela tem poucas horas de vida.
Nessa hora, eu confesso mesmo, eu sou sincero em dizer, eu tive raiva de Deus. Passei 24 horas com raiva, muita raiva, e eu dizia: Deus, você não vai me tirar a única coisa que tenho de mais precioso nesta vida, vai? Deus, não vai fazer isso comigo, vai? Tive raiva de verdade, não vou ser hipócrita. Depois, eu fiquei pensando sobre como seria a vida da minha filha se ela tivesse sobrevivido. Entendi que a morte seria o melhor. Então eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus. 3 dias depois que Ana morreu, encontrei nas notas do celular dela uma carta de despedida dizendo assim: Mãe, mantenha sua fé. Sua fé é linda. Ninguém tira ela de você. Então, a mantenha sempre forte, mãe. Eu chorei tanto, e é verdade. Eu sempre digo que a fé me salvou, que a fé me ajudou. Depois de um tempo, percebi que só devemos buscar respostas em Deus. Muitas vezes nossa humanidade limita nossa visão. Passei a ir à igreja, me prostrar diante de Jesus, rezar, confessar e comungar. Não sei o que o futuro me reserva, mas prometo que vou cumprir minha missão por mim, mas principalmente por eles. Gente, depois dessa história narrada por mim, enviada por Cristiane Luque Macieira, 55 anos, mora em Fortaleza. Porém, ela vai falar conosco sobre tudo isso que aconteceu em sua vida aqui em São Paulo. Ela está em São Paulo. Ela veio especialmente para participar da Bienal e lançar o seu livro. Cristiane. Oi, Eli, que prazer. Prazer enorme falar com você. Cristiane, você está em São Paulo especialmente para lançar um livro, não é isso? Isso, eu tenho meu livro próprio, mas agora é um capítulo de um livro de uma editora. E aí eu vim para a noite de autógrafos na Bienal. Agora, Cristiane, esse livro trata do que você narrou ou alguma coisa sobre o que você passou na sua vida? É sobre a minha vida, é sobre o que aconteceu comigo, meus filhos, que é uma história impactante. E, ao mesmo tempo, Eli, eu consegui entender hoje o meu propósito de vida, que isso não é uma tragédia. Esses propósitos de Deus hoje, eu transformei toda essa minha dor em amor, levando palavras de conforto para as pessoas. Agora, Cristiane, você passou por momentos que poucas pessoas conseguiriam passar, suportariam, porque não foi a perda de uma única pessoa, mas de várias pessoas importantes para a sua vida, não foi, Cris? Sim, foi. Eli, eu já tinha perdido minha mãe antes disso tudo começar, aí meu pai, 2 meses depois meu filho, 2 meses meu marido, que era o grande amor da minha vida, e 5 meses depois, minha filha foi diagnosticada com o mesmo câncer do meu filho. Então, foram assim, que a gente tem luto, mas o que mais impactou foi a sequência. E o pior, assim, perder pai, mãe e marido é difícil, mas perder filho é simplesmente indizível. É inexplicável, sabe? É muito complicado. Agora, Cristiane, aí você resolveu escrever essa carta para que eu pudesse narrar. Aliás, acabamos de ouvi-la, todo o Brasil, o mundo, porque hoje a rede internet vai para o mundo inteiro. Então, agora eu estou tendo, vamos dizer assim,
como eu diria, a honra de conversar com você. Eu não sei se o termo é esse, mas pelo menos estamos tendo a oportunidade de conversar com você sobre o que você passou e sobre o livro. Muito obrigada. E sobre o livro que você escreveu sobre tudo isso. Em síntese, o livro, qual o título do livro? O meu livro, ele fala sobre a minha fé. Eu começo assim: a minha fé me salvou, porque ali, por muitas vezes, principalmente no primeiro mês, eu não queria viver. Eu até pensei em tirar a minha vida, mas eu sempre tive uma fé muito grande e eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que essa fé me salvou. E eu sempre falo que para cada fim é um recomeço. Então, eu ia muito à igreja. E aí Deus falou comigo e disse: filha, seu propósito é virar essa história. E como, assim, porque eu infartei. Então, é isso que eu queria, Cristiane, isso que eu queria perguntar a você. Você chegou até a achar que o infarto seria uma boa para você ir embora e se reencontrar com Deus na outra vida, é isso? Eu comemorei meu infarto. Quando o médico deu o laudo, eu digo: opa, eu vou morrer. Olha, gente, vocês estão ouvindo, ela comemorou o infarto. Quando foi dado o diagnóstico do infarto, ela comemorou: oba, eu vou morrer. E por que você comemorou? Diga para todo mundo. Eu comemorei porque eu digo: agora eu vou passar para o lugar que meus filhos estão. E a partir desse momento, que eu tinha pedido muito para não viver, eu digo: Deus atendeu o meu pedido, né? Só, Eli, que o meu amigo, quando eu falei isso, que era o cardiologista estava me atendendo, disse: Cris, você teve um infarto tipo 2, mas você já está se recuperando, você não vai morrer agora. Aí eu não creio, Senhor. E desde dessa palavra dele que eu disse: não, Deus não me levou no Covid, que eu entrei na UTI para cuidar do meu marido todos os dias, eu não estava vacinada. Eu tive um infarto, Deus não me levou. Ele me quer alguma coisa, ele quer alguma coisa de mim. O que eu posso fazer por ele? Aí eu percebi um monte de pedido na minha rede de Instagram e comecei a abrir. E as pessoas me consolavam e ao mesmo tempo me perguntavam de onde vinha minha força. E eu disse: a minha força não é minha, a minha força vem de Deus. E eu comecei a perceber que a minha história fazia uma reflexão em muitas famílias, porque ali hoje tem pessoas que reclamam por muito menos, tem problemas pequenos que acham que não vão resolver, tem pessoas que por muito menos tiram a vida, e eu estou aqui para mostrar para essas pessoas que a vida pode sim ser enfrentada e que a gente pode resolver tudo. Muito bem. Eu queria que nesse momento, olha, você está passando uma lição para todos nós, que passar pelo que você passou e ainda comemorar o infarto: oba, eu vou morrer, oba, eu vou morrer. Aí o médico diz: Cris, tira seu cavalo da chuva, você não vai morrer. Ao contrário, você já está se recuperando. Foi quando então você entendeu que Deus tinha uma missão para você. Foi. Deus tinha algo para você fazer pelo próximo, para você fazer pelas pessoas. Quer dizer, ser um exemplo a ser seguido. Quer dizer, mesmo nas adversidades, mesmo na tempestade da vida, você ter forças para enfrentar e vencer como você venceu. E mandou essa carta que nós narramos. Você escreveu um livro, esse livro está sendo lançado na Bienal. Na Bienal, isso. E eu tenho a minha rede do Instagram, onde pessoas vêm até mim e às vezes dizem assim: Cris, eu ia infartar, mas teu Instagram pulou para mim e eu desisti. Cris, hoje eu não reclamo mais de nada. E às vezes tem outras que dizem assim: eu agora valorizo minha família como nunca valorizei na minha vida. Puxa. E aí isso para mim é muito engrandecedor, é enriquecedor.
Cristiane, eu queria que nesse momento em que nós estamos encerrando, primeiro agradecer imensamente que você tenha nos atendido. Você está em São Paulo para lançar o seu livro na Bienal, lançou o seu livro na Bienal, e você atendeu gentilmente o nosso programa logo após a Carta da Saudade. Então você está na rede da internet, através do canal YouTube Eli Correia Oficial, e também agora eu quero que você, nesse encerramento, você deixe um recado para o seu filho, Pedro Regis, para sua filha, Ana Carolina, e para o amor da sua vida, o Cláudio, o Regis, não é isso? Sim, o Regis foi o pai biológico, mas o amor da minha vida foi o padrasto dos meus filhos. Aí, Eli, você quer que eu deixe um recado para eles? É lá no céu, que você daqui da terra dê um recado a eles. Eu dou. Aninha, eu te prometi que eu ia viver. Filha, fácil não é, mas eu estou tentando todos os dias e estou seguindo o que você me pediu. Pedro, você me disse que eu tinha que viver a minha vida porque a única certeza que a gente tem é a morte. E eu estou aproveitando a minha vida como você sempre me ensinou. E Cláudio, você, a minha coluna, que sempre falou, mozinho, segue em frente, os cães ladram e as caravanas passam, e eu estou fazendo isso. Muito obrigado, Deus, por você ter me presenteado, me emprestado a Ana, o Pedro e o Cláudio Falcão. Nesse momento, eu queria agradecer mais uma vez a você, Cristiane, e para todos que acompanharam a sua história, se emocionaram com a sua história, e agora com você participando ao vivo da nossa história, eu queria que você deixasse um recado para todos que estão nos acompanhando. Gente, eu queria que vocês que acabaram de ouvir o Eli contando, relatando a minha história de vida, mesmo, eu sei que tem horas que a gente se revolta com Deus, mas eu queria falar para vocês que tem Isaías 43, quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, gente, confiança, fé, sigam em frente, todo problema tem solução. No começo eu não sabia, mas hoje eu sei que até a morte ela é um milagre para Deus. Então, força, gente. Não desistam por besteira. Sigam. Cristiane Luque Macieira, 55 anos, mora em Fortaleza, lançando o livro que conta a sua história. Essa história que nós narramos aqui no rádio também está no seu livro. E quando você for numa livraria, peça o livro de autoria de Cristiane Luque Macieira, contando toda essa história. O título, mais uma vez, do livro, Cris? Mulheres Fortes e Impactantes. Meu livro, eu estou no capítulo 13 de Nossa Senhora, Eli. Que beleza. Olha, muito obrigado. Muito obrigada a você. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela oportunidade e continue sempre sendo essa pessoa que leva ensinamento para as pessoas. Estivemos então, gente, conversando com ela, Cristiane Luque Macieira, ela que está em São Paulo para o lançamento do seu livro, e eu agradeço muito a sua participação. E obrigado a todos que acompanharam a história e a entrevista que fizemos com ela, que passou por tudo isso. E Deus mostrou que ela tem uma missão. A missão de mostrar às pessoas que, apesar de todos os pesares, dos problemas que enfrentamos ou viemos a enfrentar, é possível a gente ser forte e vencer, segurando na mão de Deus. Muito obrigada. Essa é a minha história, Eli Correia. História que a vida escreveu. Que saudade de vocês! Quando comemorei o meu infarto, porque eu queria morrer. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.